Olá, tudo bem? Vou mostrar alguns motivos por que eu não posso voltar a ser testemunho de Jeová. Para quem acompanha as Testemunhas de Jeová, sabe que eles publicaram uma brochura com o tema Volte para Jeová. E nessa brochura vejo que o corpo governante diz: Querido irmão, como você sabe, a Bíblia é basicamente um livro sobre pessoas. Muitas foram pessoas fiéis que enfrentaram desafios parecidos com os nossos. Eles tinham sentimentos iguais aos nossos. Algumas ficaram sobrecarregadas com problemas e ansiedades. Outras foram profundamente magoadas por pessoas de sua família ou por irmãos cristãos. E ainda outras foram atormentadas por sentimentos de culpa por causa de erros que cometeram. Por causa disso, algumas pessoas se afastaram de Jeová. Mas será que elas o abandonaram completamente? Não. Muitas estavam na mesma situação do salmista, que orou: afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Esse é também o seu caso? É a pergunta. Não, corpo governante, esse não é o meu caso. O meu caso é diferente. Eu não abandonei Jeová. Eu abandonei o ensino de vocês. Porque eu descobri que o ensino de vocês é, na realidade, uma grande mentira. Porque vocês erram e não reconhecem o erro de vocês. Vocês erram e não pedem desculpas. Vocês erram e querem que todos aceitem seus erros sem contestar. E ainda inventam novos argumentos para defender seus erros, para defender seus pontos de vista. Como eu já mostrei, o motivo da minha saída foi principalmente por questão de cronologia, da data da volta de Jesus Cristo, em 1914, que eu descobri que é uma grande mentira. Também da geração de 1914, que não passaria. Essa geração seria de 70, 80 anos. Completou 80 anos em 94. E como sabemos, não aconteceu o fim, como foi dito que aconteceria. Também foi dito que aconteceria o fim antes de terminar o século XX. Não aconteceu. Então, foi esse o motivo da minha saída. Teve também outras coisas, mas foram coisas que dava para ir, como se diz, levando devagarzinho com a barriga, como se diz. É o caso, por exemplo, Daniel 8,14. Que eu, em discussão com um amigo adventista, eu fui defender a interpretação da Torre de Vigia. Quando eu fui conhecer a interpretação, eu vi que não tinha fundamento. Então, a dúvida começou daí, mas isso aí, como não era um assunto muito importante assim, é como se diz, para salvação, eu deixei para lá, fui empurrando com a barriga, como se diz. Mas na questão da geração de 1914, que não passaria, que foi um ensino que foi realmente defendido por muitas décadas, aí eu não podia mais aceitar, porque eu vi que na realidade os argumentos da Torre de Vigia, do corpo governante, são falsos, totalmente falsos. Então, tem também o caso, por exemplo, da separação das ovelhas e dos cabritos, que era ensinado, que tinha começado em 1914. Então eu acreditava nisso, acreditava que naquela pregação que eu ia de casa em casa, eu estava ajudando a separar as ovelhas dos cabritos. Mas na realidade, hoje, eles reconhecem que esse ensino é falso, porque esse ensino só vai acontecer, essa separação só vai acontecer depois da volta de Cristo, depois da grande tribulação, que ainda não aconteceu. Então o motivo da minha saída foi esse. E em vez do corpo governante reconhecer o erro e reparar o erro, admitir o erro, não, eles continuaram com novas interpretações que não tem nenhum fundamento.
Por exemplo, a geração de 70, 80 anos, como era ensinado pela Torre de Vigia, mostrou-se errada. Depois inventaram que a geração se refere principalmente a pessoas contemporâneas de um certo período histórico, com características identificadoras delas. Veja, inventaram outra interpretação. Quer dizer que seriam pessoas contemporâneas de um certo período histórico, né, com características identificadoras delas. Só que não parou por aí. Essa geração parece referir-se aos povos da terra que veio o sinal da presença de Cristo, mas não se corrige. Então, esse era o ensino depois que fracassou a profecia da geração de 1914, que não passaria, que seria de 70, 80 anos. Eles inventaram essa desculpa, mas agora tem outra. Agora o ensino do corpo governante é o seguinte. Ele diz, entendemos que, por mencionar esta geração, Jesus estava se referindo a dois grupos de cristãos ungidos. O primeiro grupo é composto de irmãos que estavam vivos em 1914. Aí eles citam até o Fred Franz. E que discerniram prontamente o sinal da presença de Cristo naquele ano. Eles não pertenciam a esse grupo apenas por estarem vivos em 1914, mas por terem sido ungidos por Espírito como filhos de Deus naquele ano antes. Atualmente, ele diz, o segundo grupo estão com idade avançada. Então, o segundo grupo, segundo eles, são os contemporâneos desses ungidos que viram o sinal em 1914, que estavam vivos em 1914. E atualmente eles estão em idade avançada. Mas a palavra de Jesus em Mateus 24, 34 nos dá a confiança de que pelo menos alguns desta geração, de modo algum, passarão, antes de verem o início da grande tribulação. Isso deve aumentar a nossa convicção de que falta pouco tempo para o rei do reino de Deus destruir os perversos e trazer um novo mundo de justiça. Essa é a nova interpretação. Agora é o grupo sobreposto, né? Os ungidos, contemporâneos dos ungidos que estavam vivos em 1914. Então, é um ensino que não tem nenhum fundamento. Não tem fundamento. Na realidade, é mais um falso ensino. Outro motivo da minha saída, e por que eu não volto, é que eles não podem fazer reparo da destruição que fizeram na minha família. Eles não podem fazer reparo. Porque quando eu saí em 93, meus filhos eram pequenos, tinha entre 2 e 7 anos. Hoje, 2022, está com quantos anos? 29 anos que eu saí. E meus filhos, eles me tratam como se eu fosse um morto. Eles não dão notícia, não querem saber como eu estou. Para eles, se eu tivesse morrido, tinha sido muito melhor. Então, eles são ensinados a me considerar como morto. Então, esse é o ensinamento. E eles destruíram, então, minha família. Então, é um dos motivos porque eu não posso voltar para essa organização. Viu? Então, está com 27 anos que eu perdi minha família. Eu estou sabendo que 3 deles já são casados, não porque eles mandaram dizer para mim. Fiquei sabendo através de familiares que conhecem a história deles, né, que tem contato de alguma forma pela internet, e eu fiquei sabendo, mas eles mesmos não mandam notícia para mim. Isso tudo devido ao ensino do corpo governante, que proíbe quem sai da organização falar com os que ficam. Sendo que eu, quando saí, discordando do falso ensino da geração de 1914 que não passaria, eu estando certo, mesmo assim, eu sou ostracizado. Na realidade, quem seria para ser considerado apóstata seria o corpo governante. Mas não, eu é que sou considerado apóstata porque discordei de um falso ensinamento e ainda por cima perdi o contato com meus filhos. E hoje eles me consideram como um morto por causa do ensinamento do corpo governante. Essa é a realidade. Também depois que eu saí, eu passei a pesquisar a questão da
proibição da transfusão de sangue. Cheguei à conclusão que essa proibição é insana e não tem nenhuma base verdadeiramente bíblica. É uma proibição realmente que não tem base bíblica. Inclusive os judeus, que são pessoas que respeitam a lei mosaica, eles entendem que a proibição da transfusão de sangue é errado. Eles aceitam transfusão de sangue, porque eles entendem claramente que existe uma grande diferença entre comer sangue e receber uma transfusão de sangue. São duas coisas completamente diferentes. Comer sangue é para alimentar, mas receber a transfusão de sangue é para preservar a vida, é para continuar a vida, porque o sangue ele tem uma função muito importante no corpo, que é levar os nutrientes e o oxigênio para as células. Então, quer dizer, sem o sangue, a pessoa não pode viver muito tempo, porque é o sangue que leva o oxigênio e os nutrientes para as células. Então, os judeus, que são pessoas que realmente receberam a lei mosaica, eles entendem que transfusão de sangue não é o mesmo que comer sangue. Essa é a realidade. Então, proibir transfusão de sangue não tem base bíblica. Interessante que eles proíbem armazenar o sangue, né? No entanto, eles aceitam as frações do sangue que outras pessoas doam. Uma grande incoerência. Porque para se retirar a fração do sangue, é preciso armazenar o sangue. Então eles aceitam as frações do sangue, só que eles mesmos não doam sangue para que essas frações sejam retiradas. Eles aceitam frações do sangue que outras pessoas que não são de sua religião doam e se beneficiam. E eles não aceitam doar o sangue para retirar as frações. Então veja a incoerência. Eles não armazenam o sangue, mas aceitam as frações do sangue que é armazenado de outras pessoas. E outra coisa, quando eles proibiram a transfusão de sangue, em 1945, era proibido até mesmo as frações do sangue. Não podia aceitar de forma alguma. Depois eles liberaram algumas frações. Depois eles proibiram. Não pode, nenhuma fração. Depois liberaram de novo. E agora, praticamente já liberaram todas as frações do sangue. Inclusive as frações, não só do plasma, mas também dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas. Eles só não aceitam, por exemplo, os 4 elementos principais. Eles não aceitam que seja introduzido o plasma, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e plaquetas. Mas as frações, eles aceitam as frações desses 4 componentes. Então veja a incoerência dessa organização. Também eles defendem que Jesus escolheu o escravo fiel e prudente em 1919. E que por meio desse escravo fiel e prudente, eles fornecem o alimento espiritual para os seguidores de Jesus Cristo na Terra. No entanto, eles afirmam que não são inspirados por Deus. Eles afirmam que não fornecem alimento saudável. Ele diz que o que eles fornecem como alimento não é perfeito. Dizem que estão sujeitos a erro. Então, se eles não são inspirados pelo Espírito Santo, se eles não fornecem alimento perfeito, saudável, se eles estão sujeitos a cometer erro, por que então eles obrigam as pessoas a aceitar seus ensinamentos sem contestar? E quem contesta, quem discorda, é expulso. Por quê? Se eles admitem que não são inspirados pelo Espírito Santo, admitem que o que eles ensinam não é perfeito e admitem que cometem erros, como é o caso, por exemplo, do fim que eles marcaram para 1914, marcaram o fim para 1925, para 1975, para antes de terminar a geração de 1914 e para antes de terminar o século XX. Sem falar também, por exemplo, da proibição da vacina em 1931, que só foi liberada em 1952, a proibição dos transplantes de órgãos em 1967, que só foi liberada em 1980, né?
E sem falar também dos ensinos considerados pisca-pisca. Sim, quais esses ensinos pisca-pisca? São aqueles ensinos que hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois volta a ser a mesma coisa, depois volta a ser a outra, depois volta a ser... É isso. Por exemplo, a questão das autoridades superiores de Romanos 13, que eles diziam no início, quando Charles Taze Russell fundou, dizia que as autoridades superiores eram os governos. Depois Rutherford passou a dizer que não, que era Jeová e Jesus. Aí depois eles mudaram novamente, agora não. As autoridades superiores são os governos humanos. Na questão das pessoas de Sodoma e Gomorra, eles vão ressuscitar ou não? Russell ensinava que irão ressuscitar. Depois disseram que não iriam ressuscitar. Depois disseram que vão ressuscitar. Então, quer dizer, eles ficam como pisca-pisca. Uma hora diz uma coisa, uma hora diz uma coisa, uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra. E assim são muitos os exemplos. Eu citei apenas esses. Então, veja. E esse escravo, ele, além disso, já mudou os ensinamentos mais de 300 vezes. Já pensou? Mais de 300 vezes já mudaram os ensinos. De 1993, que foi o ano que eu saí para cá, já houve várias mudanças. Muitas mudanças mesmo. Então eles vivem mudando constantemente. Aí, será que uma organização dessa, que vive mudando constantemente, é o canal de comunicação de Jeová? Será que Jeová usa um canal de comunicação totalmente sem nenhuma credibilidade, porque o que é ensinado hoje como verdade amanhã é mentira? Quer dizer, eles não têm direção do Espírito Santo, porque se tivesse, eles não cometeriam tanto erro, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade. Como é que o Espírito Santo ia conduzir uma organização dessa para ensinar tanta mentira? Não tem fundamento. Né? Portanto, aqui são alguns motivos porque eu não posso voltar para essa organização. De maneira nenhuma. Por quê? Porque essa organização, ela é totalmente contrária ao ensino da Bíblia. Eu citei apenas esses pontos aqui que eu descobri depois que eu saí, porque tinha muita coisa que quando eu estudei em 1980 eu não sabia. Porque naquela época eu não tinha muito conhecimento da Bíblia. Então eu aceitava muitas coisas sem meditar, sem contestar, porque eu achava naquela época, porque eles diziam naquela época, que eles recebiam direção do Espírito Santo. Eles diziam que o corpo governante era guiado pelo Espírito Santo. E aí eu acreditava que os ensinos realmente tinham fundamento, porque eu acreditava que era o Espírito Santo que tinha inspirado aqueles homens para escrever aquelas coisas. Só que depois eu fui ver que era tudo mentira. Então depois que eu descobri, resolvi sair em 1993. Faltava só um ano para completar a geração de 1914, porque era de 70, 80 anos, quer dizer, em 94 ia completar 80 anos. Eu já tinha certeza que era errado, né, que era mentira. Saí. Então veja, uma organização dessa vive enganando milhões de pessoas, vive destruindo milhões de famílias. E ainda querem ser a organização de Deus. Não são. Na realidade, a Torre de Vigia é uma organização de falsos profetas. Essa é que é a verdade.